Grande e poderoso Deus, Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação, me coloco aqui em Tua presença, Senhor, e invoco a iluminação do Teu santo e poderoso Espírito, que nós possamos entender a Tua palavra e também colocarmos em prática e também compartilharmos com aqueles que estão precisando, que estão sedentos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A parábola do semeador. Lucas, o evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículos 4 em diante. Afluiu uma grande multidão e, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma parábola que o Senhor estava ali com os discípulos, com a multidão, e ele expressou essa parábola, compartilhou esta parábola com aquelas pessoas. Mas aqui no versículo 9 diz que os discípulos, em particular, o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Em outras palavras, os discípulos não entenderam a parábola do semeador. E Jesus, de bom grado, explica dos versículos 10 até o versículo 15 do mesmo capítulo 8 de Lucas. Amém? Então, eu formulei aqui algumas perguntas no meu estudo, um estudo especial que eu fiz, no dia 11 de novembro de 2020, há exatamente 2 anos atrás. E esse texto, esse estudo é todo baseado em Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Bem aqui na introdução, eu escrevi: as mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem o semear das sementes da verdade. Tem um semeador, existe também a semente, existe a terra, o tipo de terra, não é verdade? A gente acabou de ler na palavra de Deus. Então, as mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem também o semear das sementes da verdade. Vamos para a primeira pergunta formulada? De que maneira o reino de Deus devia e deve prevalecer, Igreja do Senhor? A resposta: o reino de Deus não devia prevalecer e não deve hoje, prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. O reino de Deus, meus irmãos, não é imposto. Não deve prevalecer pela força das armas, pela violência, mas é pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. E esse princípio, ele é implantado pelo poder do Espírito Santo, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É necessário que nós nasçamos da água e do Espírito, para que possamos ter esse princípio novo ativo em nosso coração. E esse princípio, ele é implantado pelo Espírito Santo. É muito importante que nós tenhamos o Espírito Santo em nossa vida todos os dias, todas as manhãs. Amém? Segunda pergunta formulada: quem é o que semeia a boa semente? Mateus 13, 37, Mateus 13, 37. Lá nos diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, igreja. E quem é o Filho do Homem? É Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele semeia a boa semente. Não tem como essa semente ser ruim. O que pode ser ruim é o solo do coração. Existem 4 tipos de solo, segundo a parábola que nós lemos. Que tipo de solo está sendo a terra do teu coração e do meu coração? Porque aqui diz categoricamente que o Filho do Homem, ele não semeia uma má semente, mas uma boa semente. Essa parábola que nós estamos estudando hoje aqui, ela pode ser uma boa semente. Na verdade, ela é uma boa semente, mas que ela venha cair num solo bom do meu coração e do teu coração. Amém? Em nome de Cristo.
De qualquer maneira, que nós não venhamos nos esquecer que esse semeador é o próprio Jesus. Dentre os fariseus que estavam ali ouvindo, né, as parábolas, que estavam também entre os discípulos e o próprio Cristo, dentre eles, quem entendia o que Jesus falava sobre a parábola do semeador? Quem entendia? Os fariseus, eles compreendiam tudo, meus amados. Eles entendiam de tudo que Jesus falava. Eles entendiam a significação da parábola de Cristo. Diferente dos discípulos, que aqui diz, né, que os discípulos não compreenderam a parábola, tanto é que em Lucas 8, verso 9, eles se dirigem a Jesus porque eles não entenderam a parábola. Mas os fariseus, eles compreenderam a significação da parábola. Mas o ensino de Cristo não era desejável, era indesejável para os fariseus. Eles faziam como se não a compreendessem. Os fariseus são uma classe de cristãos, hoje, poderíamos dizer, hipócritas, dissimulados, fingidos, que conhecem a verdade, todavia rejeitam. Não dão crédito. A verdade presente é indesejável para eles. E aí eles fingem que não compreendem ou que compreendem de maneira diferente. E além de não aceitarem a verdade,